Na questão da subemenda, presidente, obviamente eu vou votar favoravelmente a ela, porque é algo que eu mesmo defendi, vereador Zé, e a citação aí da decisão do Supremo foi dita por mim também aqui na tribuna, inclusive poucos vereadores foram favoráveis ao argumento. É uma ironia muito curiosa que as opiniões elas mudam, elas dão um cavalo de pau, elas caminham no sentido contrário de uma hora para outra, né? Apresentou-se projetos de lei aqui que se dizia que um vereador não podia apresentar projeto de lei que gerasse custo para o Poder Executivo. Aí eu vim aqui na tribuna, expliquei o que era competência exclusiva e o que era competência concorrente, mas não fui ouvido. E aí eu citei que existiam projetos que só não podiam mudar a estrutura administrativa da cidade. E aí o pessoal também foi contrário. E agora, de repente, a gente tem uma proposta que fala exatamente o que eu falei, quando na época todo mundo discordava. É curioso, mas enfim, presidente, eu sou favorável, até porque é uma previsão constitucional, está na Constituição, o que é competência exclusiva, o que é competência concorrente. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei na época em que eu defendi essa tese aqui na tribuna, foi um caso do Rio de Janeiro, em que um vereador apresentou um projeto de lei sobre o custeio de passagens com ônibus e tudo mais, e o Supremo, ele julgou naquela ocasião que o vereador poderia aprovar qualquer projeto de lei que não fosse de competência exclusiva do Poder Executivo, que nada mais é do que LDO, LOA, esse tipo de lei, e que, em regra, o vereador poderia apresentar projetos de leis que gerassem custo para o Executivo, desde que não mexesse na estrutura administrativa. Eu estou me repetindo, presidente, porque eu já subi para dizer isso nessa tribuna durante o ano passado inteiro, e no começo desse ano de novo, e agora eu estou dizendo de novo. A diferença agora é que existe pelo jeito, existe uma concordância. Obrigado, presidente. Eu não sei não, viu, vereador Zé? Não sei onde foi que eu vim parar, não. Bem, como eu já desisti da situação, eu vou falar para o público de casa, né? Desde a Constituição de 88, só a título de esclarecimento à população que está em casa, desde a Constituição da República de 1988, um vereador pode apresentar projeto de lei. Antes dela também podia, mas em 88 foi quando nós instituímos como Constituição. E foi estipulado no artigo 61, na subseção número 3, curiosamente colocado como das leis, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Quando a Constituição diz isso, nós usamos um princípio da simetria, que significa que tudo o que a Constituição fala do Poder Legislativo referentes ao Congresso Nacional se aplica também às câmaras municipais. O nome disso é princípio de simetria. E aí continua a Constituição: ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. E aqui, presidente, pela primeira vez, a Constituição, no artigo 61, especifica qual é a proibição dos vereadores e qual é a proibição do Poder Executivo, quando ele diz: são de iniciativa privativa do Presidente da República, o que pelo princípio da simetria nos diz prefeito também, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, não cabe a um município, então não se aplica. Disponham sobre criações de cargos, funções, ou seja, que mude a estrutura administrativa. Servidores públicos da União, que mudem a estrutura administrativa. Organização das instituições que mudem a estrutura administrativa. Então, não tem na Constituição Federal nenhuma proibição para que um vereador apresente qualquer projeto de lei,
qualquer um que não seja de competência exclusiva, por isso que o nome é exclusiva, do Poder Executivo. O nome disso é competência concorrente, ou seja, qualquer um dos dois pode apresentar. Acontece, por exemplo, quando o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara que muda o nome que dá nome a uma rua. A competência não é exclusiva da Câmara, é concorrente. Então, qualquer um pode apresentar. E aí, presidente, a nossa lei orgânica, no artigo 108, diz o seguinte: a iniciativa de projeto de lei cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes e ao prefeito e aos cidadãos. Veja que é uma réplica, simetria do texto do artigo 61, ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do executivo do município. O que é, quais são as leis que são de competência exclusivas determinadas pela Constituição? LDO, o vereador não pode apresentar, ele só pode emendar. LOA, Lei Orçamentária Anual, o vereador não pode apresentar, é competência exclusiva. E LDO, LOA, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes. É o que dá para o que o vereador não pode apresentar. Isso é competência exclusiva do Poder Executivo. Fora isso, o nosso nome de legislador vem justamente pelo fato de que, no sentido amplo, nós podemos aprovar qualquer tipo de lei. O que o vereador José Júlio estava dizendo aqui foi, inclusive, um argumento levantado da última vez. Quando o presidente Denival apresentou um projeto junto comigo, inclusive eu pedi um ofício, presidente, para que a Câmara encaminhasse para o prefeito para cumprir a lei que organiza as ruas da cidade com placas. Foi um projeto também de Vossa Excelência. Nós assinamos juntos no ano 2021. E aí eu estou pedindo cumprimento, Zé. Essa lei, ela foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito e veja só, gera custo para o Poder Executivo. Ele vai ter que colocar placa, vai ter que organizar as ruas. Quando o vereador Mano de Boca da Mata apresentou um projeto de lei que nomeava a praça lá de Boca da Mata, o prefeito vai ter que botar uma placa, gera custo. O vereador Zé Júlio solicitou um quebra-mola para a rua aqui de trás, e quando o prefeito for fazer o quebra-mola, vai gerar custo. Se o vereador Zé Júlio não tivesse feito uma solicitação, mais uma lei, para que perto das escolas, de todas elas, tivesse um quebra-mola para os carros reduzirem a velocidade, geraria custo para o Poder Executivo, essa lei, e nem por isso seria inconstitucional. Então, presidente, só para resumir a minha fala, existem os projetos de competência exclusiva do Poder Executivo, que nenhum vereador pode apresentar, e existem os projetos de lei de competência concorrente. Na maioria deles, quase todos, com pequenas exceções, e nós temos na Constituição o que nós chamamos de rol taxativo, ou seja, ele não amplia para outros critérios, é taxativo, não pode isso, isso e isso, só, o resto pode. É justamente o que diz a Constituição. Mas, além de termos agora, presidente, e aqui fica justamente o meu comentário sobre a subemenda apresentada por Vossa Excelência, quando Vossa Excelência apresenta a emenda, nós vamos ter definitivamente de forma explícita o que vai ser uma diferença em relação às constituições municipais, que nós chamamos de lei orgânica, de outros municípios. E isso é uma coisa boa, porque não deixa margem para discussão. É uma pena que tenha se demorado mais de um ano, desde a primeira vez que eu falei nessa tribuna, inclusive citei o caso que Vossa Excelência cita aí, como é o caso dos 14%, já existe um movimento no Brasil inteiro, Testinha, revogando essa lei, o Supremo já está decidindo isso, inclusive, e muito em breve, mais uma vez, eu vou ter que me repetir aqui da tribuna e dizer a mesma coisa, mas graças a Deus está sendo resolvido. Então, presidente, parabéns pelo projeto, parabéns a todos, e eu espero que o voto de todos sejam sim, de minha parte, eu acompanho os meus colegas. Obrigado, presidente.